Escola Hineni e Ministério Beit Ahavá. Despertando a unidade da alma e desenvolvendo a consciência espiritual, através da frequência do amor genuíno do Eterno. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno. Realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Shalom, Shalom, a você que está assistindo esse vídeo. Seja bem-vindo ao Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Aqui você tem acesso a todas as mensagens de ativação profética com Miqueias Castrezi. O apóstolo e profeta segue ministrando a presença do Eterno, através do ensino da Torá e dos profetas. Te convido a se inscrever no canal, selecionar o sino de notificações e também se tornar um membro do canal. Você terá acessos a conteúdos exclusivos que te elevará espiritualmente. Curta e compartilhe agora mesmo nosso canal e faça o reino do Eterno conhecido. Acesse os sites oficiais e siga nossas redes sociais também. Responda Hineni e seja Beit Ahavá. Shalom, Shalom. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Ativação profética com Miqueias Castrezi. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Despertando a unidade de cada alma e desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder de ativação profética. Mantenha o teu coração, a tua atenção vibrando da mesma forma que a adoração te colocou. Esther capítulo 8. Esther capítulo 8. E já deixa também preparado aí aberto Mateus capítulo 21. Deixa eu verificar se é 21. Isso. Esther capítulo 8, verso 13, verso 15. E Mateus 21, verso 22. Olha o que diz então a palavra, Esther capítulo 8, verso 13, 15 aliás. Enquanto isso, Mordecai saiu da presença do rei vestindo um traje real azul e branco, com uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã gritou de alegria. Para os judeus, tudo era luz, felicidade, alegria e honra. Em cada província e cidade onde a ordem e o decreto do rei chegaram, os judeus sentiram felicidade e alegria. Foi uma festa e um feriado. Muitas pessoas dentre os povos da terra tornaram-se judeus, pois o temor dos judeus lhes sobreveio. Agora, Mateus capítulo 21, verso 18. Diz assim: Na manhã seguinte, o caminho de volta para a cidade, ele sentiu fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, Yeshua, tá? Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas encontrou apenas folhas. Então lhe disse: Nunca mais dê frutos.
E imediatamente a figueira secou. Os talmidins viram isso e ficaram espantados. Perguntaram: como a figueira secou tão depressa? E Yeshua respondeu: sim, eu lhes digo que, se vocês tiverem confiança, bitahon, e não duvidarem, tiverem fé, emuná, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira. Mesmo que vocês digam a esta montanha: levante-se e atire-se para o mar, será feito. Em outras palavras, vocês receberão tudo o que pedirem em oração, não importa o que seja, contanto que tenham confiança, bitahon. E aí segue a palavra. Essa semana, vendo a frequência que Mordecai saiu como um homem real, vestido de azul, branco, púrpura, Deus me deu uma visão. Você talvez não entenda a princípio, mas observe. Quando eu estava lendo esse capítulo de Esther, eu vi uma coisa rara, eu postei até nas redes sociais. Eu vi uma lagosta azul. E aí, às vezes nós achamos que Deus vai falar conosco gritando no poder. Às vezes a gente acha, irmãos, que nós vamos ouvir o Eterno em um culto grande, poderoso, cheio de pessoas, cheio de barulho. E não é assim. Quando eu estava lendo o capítulo 8, eu vi de olhos abertos uma lagosta azul. Aí eu fui pesquisar sobre a lagosta azul e vi que ela é rara, vi que tem poucas unidades, vi que ela, biologicamente, ela é uma mutação genética. E aí fiquei com aquilo na cabeça e continuei pesquisando, e o Senhor me disse assim: como é que as lagostas crescem? Observe isso. E eu fui estudar isso. E a lagosta, ela tem um esqueleto, ela começa pequenininha e ela vai crescendo, e conforme ela vai crescendo, o esqueleto dela não cresce. E ela chega em um determinado momento, ela tem que se retirar, ela tem que tirar todo o esqueleto, que na verdade chama exoesqueleto, que é a carapaça, e ela fica toda sem a carapaça, parece que você olha de longe, parece que é uma lagosta morta, mas não. É só a casca, a carapaça daquela lagosta que caiu, e você não vê ela por perto. E ela faz isso perto de uma gruta, perto de alguma pedra, perto de algum pedregulho dentro do mar, porque quando ela retira toda a carapaça, ela se esconde e ela fica ali escondida até se estabelecer uma nova carapaça. Um detalhe da lagosta é que ela cresce, mas a carapaça não cresce. Diferente da gente, que a nossa pele cresce, os nossos ossos vão crescendo e a pele vai esticando, e além da dor física do osso, a pele vai esticando, a carapaça da lagosta não cresce. E ela, durante a vida dela, ela faz esse processo diversas vezes. E aí eu me lembrei da águia, que tem um determinado momento da águia, que ela também sobe no lugar mais alto, quebra o bico, quebra as unhas, e ela fica sem pena, ela se depena toda, e ela fica lá escondida, assim como a lagosta fica escondida debaixo do mar, numa gruta, a águia fica escondida numa montanha, e a gruta e a montanha é a mesma coisa, só que são dimensões diferentes. E aí eu perguntei para o Eterno: mas por que o Senhor me mostrou uma lagosta quando eu estou lendo de Mordecai? E aí, o que eu quero falar hoje para você é o que ele me disse. Às vezes, nós estamos crescendo igual a lagosta. Estamos na dimensão água ou estamos na dimensão do ar. Somos águias proféticas, somos águias que têm sonhos, visões, revelações, somos águias que estamos voando nos lugares mais altos, ou somos lagosta que estamos dentro da dimensão da água, e ali naquela dimensão da água há um grande crescimento, só que chega um determinado momento que obrigatoriamente
obrigatoriamente, ou você quebra o bico, quebra as unhas, ou você quebra a carapaça, ou você não crescerá. Eu quero focar na lagosta. Se a lagosta permanece com a mesma carapaça, ela vai morrer sufocada. Porque a carapaça é dura, rígida, e ela vai continuar crescendo e ela vai se matar sozinha. Isto é o que estavam vivendo o povo de Deus nesta época. A unção, a consciência que Deus estava colocando na vida deles estava evoluindo. A consciência que o céu queria para eles havia mudado e ele fez, o Eterno fez, um homem quebrar a carapaça. Mordecai quebrou toda a sua postura, Mordecai quebrou toda a sua reputação. Mordecai não estava se importando com a reputação e ele se vestiu de pano de saco, ou seja, ele tirou toda a sua carapaça de um homem e se colocou na frente do templo, na frente do palácio, sem nenhum tipo de... fugiu a palavra, sem nenhum tipo de beleza. Este palácio, você pode entender que é a pessoa de Mashiach e Yeshua. A rocha que a águia se esconde é Mashiach. A gruta que a lagosta se escondeu é a presença de Deus. E aí nós olhamos aqui e nós pensamos, é mais fácil ficar na carapaça antiga ou é mais fácil você trocar a carapaça? Se ficar na carapaça antiga, vai ficar confortável até o momento onde você perderá a respiração e o sopro de vida vai ser retirado. E ela vai ser sufocada. Porque ela vai se expandir, se expandir, se expandir, o espírito vai vir e ela vai se expandir e a carapaça dura vai matá-la. Ou você tem a oportunidade de enfiar a cara, dar a tapa a cara, dar a cara a tapa, né? E tirar todo e qualquer viés religioso, todo e qualquer viés cultural e dizer, eu quero me esconder na gruta até uma nova carapaça me cobrir. E essa carapaça nada mais é do que a presença de Adonai. E isso não é uma vez só. Isso vai acontecer várias vezes. Se você quer viver um processo de expansão espiritual, você vai ter que quebrar as carapaças diversas vezes. Vamos falar o português? A carapaça é o que você acha que é verdade. E nem sempre é. A carapaça é a cultura que você foi inserida. E aí vem a cultura do reino e quebra toda a sua cultura pré-estabelecida pelo papai e pela mamãe. Por exemplo, isso é estudo científico. A criança do 1 aos 7 anos, ela não tem consciência pré-estabelecida. Do 1 aos 7 anos, essas crianças estão vivendo o que vocês pais viveram. Aí você diz, não, mas eu dou o melhor para o meu filho, eu ensino meu filho da melhor forma, eu discipulo meu filho da melhor forma, eu exorto meu filho da melhor forma. O problema não é você passar o seu nível de consciência para o seu filho. O problema é que 90, talvez eu esteja errado agora na porcentagem, mas 95% da sociedade não está vivendo pela sua consciência. Por quê? Porque 95% da sociedade adulta está apenas repetindo padrões que receberam do 1 aos 7 anos. Porque na fase adulta você não pensa, você tem que responder as pessoas, você tem que olhar a rede social, você tem que trabalhar, você tem que fazer tudo no automático. Ir para a igreja no automático. Fazer as coisas no automático, prestar um culto a Deus no automático. Então não é a sua consciência que está respondendo, que está formando as suas ações. E aí você não sabe por que você se sente rejeitado, por que você se sente não amado, por que você age dessa forma, porque você é um bruto, porque você é uma donzela, porque você é cheio de mimimi ou não, por quê?
porque você só está. Porque você não tem a mente pensante. Você só está repetindo padrões. Então você só está repetindo os padrões que você recebeu do seu pai e da sua mãe durante 1 aos 7 anos. E aí a gente não sabe o porquê. Por que eu agi assim? Porque durante o dia você não pensa. Você só repete padrões. O problema não é o padrão que você passou para o seu filho. O problema é o padrão que você recebeu. E qual o padrão que você recebeu? Qual a carapaça que você não quebrou? Qual a carapaça? Qual é a carapaça cultural que você não quebrou? Qual é a carapaça religiosa que você não quebrou? Qual é a carapaça financeira que você não quebrou? Ah, porque eu nasci numa família pobre, paupérrima, então eu vou ser pobre. Ou porque eu nasci numa família onde o nível de consciência é este, então é só isso aqui que vai. Quando você decide quebrar essa carapaça, é onde a gente entra no nível de consciência, onde nós não vamos viver as repetições. Agora os anjos vão operar em nosso favor. Mas para os anjos operarem em nosso favor, eles vão ter que vir e quebrar a carapaça. Eles vão ter que vir e quebrar a estrutura que até então era confortável. A lagosta estava confortável na carapaça dela. Os animais não a matavam facilmente, porque a carapaça é dura. Só que quando ela quebra a carapaça, ela não pode ficar exposta. Quando você decide viver o novo de Deus, você não pode ficar exposto. Quando você decide viver um tempo novo no eterno, você não pode ficar exposto às mesmas coisas, às mesmas situações, às mesmas realidades que até então era normal para você. A carapaça quebrou, o Espírito de Deus olha a diferença. Os shedim, os demônios, a má inclinação, faz com que nós fiquemos presos na carapaça. Mas quando você se permite ao Espírito de Deus quebrar a carapaça, ele vai te dar uma instrução. Agora se proteja. Agora se resguarde. Só que quando isso acontece, seja pessoal, seja coletivo, a gente precisa saber aonde é que eu vou me esconder. E aí entra a palavra que Yeshua está dizendo aqui. Estou com fome. Olhe para a figueira e ele não vê nada na figueira. Ele não vê nada. Perceba que a frequência, eu estou fazendo comparativo, a frequência que o rei colocou sob a vida de Mordecai, uma frequência branca, azul, entenda que as cores da roupa real são frequências estabelecidas. Ele estava reverberando a mesma frequência do céu. Se até o 7º capítulo, Mordecai está escondido na gruta, ele está escondido por detrás da voz da Esther, da Hadassa. A partir de agora, ele é revestido com uma nova carapaça. Ele é vestido com uma nova frequência. Essa história não é sobre lagostas. Essa história não é sobre lagostas. Essa história é sobre você decidir: eu quebrei uma estrutura velha, agora eu preciso me proteger para que uma estrutura nova possa vir primeiramente. Eu não posso me expor se a cultura velha ainda está no processo de cicatrização da minha carapaça antiga. Então eu tenho que ter a humildade de colocar-me num ambiente de proteção, de esconderijo. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: um leão ferido nunca deixa de ser leão. E a frase continua: e se um leão está com fome, você nunca verá um leão comer mato. Essa história não é sobre leão. Quer dizer que um leão estava ferido pelo povo. Um leão, Mordecai, estava ferido, mas ele não deixou de ser leão. Ele continuou ali, ele se colocou num comportamento onde ele não perdia de vista Hadassa, ele não perdia de vista o povo, e ele estava entre o povo e a Hadassa estava entre ele e rei. Só que ele não se rendeu ao mato que Amã queria fazer. Ele não comeu o mato. Vamos traduzir? A lagosta não saiu da gruta, enquanto não havia uma nova carapaça.
Ele não se expôs para todo mundo enquanto não havia uma nova carapaça. Ele só se expõe e só governa junto com o rei quando ele recebe o manto branco, azul, lilás e púrpura. A lagosta não sai de lá enquanto a carapaça não está nova, porque se ela sair, ela está à mercê dos predadores. A águia não sai do alto lugar enquanto ela não tem um bico novo, enquanto ela não tem unhas novas, enquanto ela não tem penas novas. Porque ninguém, observe isso, irmãos, ninguém, a não ser a Esther, a Hadassah, ninguém conhecia o coração de Mordecai. Conhecia a reputação dele de um homem que estava lá, a má reputação, de um homem que estava lá vestido de pano de saco. Mas o coração ninguém conhecia. A lagosta, ninguém vê até que ela renove a sua carapaça. A águia, ninguém a vê até que ela renove bico, penas e unhas. Um leão ferido, ele vai continuar sendo leão. Ele não perdeu a sua identidade. O problema é que nós, humanos, que somos humanos e temos um nível de alma pensante, porque os animais têm até o nível do Ruach e nós temos a Neshama, um nível pensante, nós estamos vivendo, repetindo os padrões animalescos, que nem os animais repetem para a destruição. Então, de 1 a 7 anos, você recebeu todo o espírito de perturbação do seu pai e da sua mãe, que veio do vô, que veio da avó, do tataravô, do tataravó. E agora você está repetindo inconscientemente. Por quê? Porque você, 95% do seu dia, você só repete padrões inconscientes. Porque a sua consciência não está restaurada como a identidade da figueira. Figueira, por que você não dá fruto? Você está na época de dar fruto e não dá fruto, então seca. O negócio, irmãos, não é a figueira frutificar ou não. O negócio aqui é como é que está a sua consciência. Os discípulos olham, mas como é que a figueira secou instantaneamente? O que Yeshua fala? Se vocês tiverem confiança e não duvidarem, e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mesmo que vocês digam essa montanha, levante-se e atire ao mar, será feito. Aí você pergunta, mas eu não consigo produzir nada. Eu não consigo materializar nada. Sabe qual é o grande problema? É porque, às vezes, nós estamos como a águia, sem bico, sem pena, sem unha. Às vezes nós estamos como a lagosta, sem carapaça, e nós queremos ainda reproduzir os mesmos padrões. Nós queremos ainda orar como nós orávamos. Só que a frequência muda. Agora, Mordecai não tinha mais a frequência de pano de saco. E ele tinha um comportamento quando ele tinha pano de saco. Agora ele está vestido com vestes reais. Ele precisa ter um novo comportamento. Parece mentira, mas nós, quando somos munidos, somos revestidos com linho real, nós continuamos pensando como pano de saco. Sabe por quê? Porque nós aprendemos a ser pedintes e não ser agradecidos. Por exemplo, você acha que Yeshua te abandonaria no pior momento da sua vida? Você acha que ele te abandonaria? Alguém acha que sim? Ninguém acha, né? Porque nós temos a absoluta certeza de que ele é por nós. Certo? Aí eu mudo a pergunta. Então por que muitos abandonaram você? Por que muitos abandonaram a Beit? Estamos reproduzindo a mesma frequência que Yeshua? Ou estamos reproduzindo a frequência do ódio, da raiva e da crueldade? No pior momento de um país, o povo tem que ser pelo país. O coletivo universal precisa falar. No pior momento de Mordecai, a frequência do pano de saco, Esther não abandonou. Esther agiu em prol dele. O que Yeshua está ensinando aqui é que os discípulos, os talmidins, precisam ser revestidos novamente com a unção dos guerreiros.
O que Yeshua está falando aqui para os discípulos, vocês precisam aprender a produzir novamente. Se vocês aprenderem a produzir fé, confiança, não só isso vocês vão fazer, não só secar a planta, como você vai dar uma ordem para o monte vai sair daqui e vai para o mar. Só que nós, às vezes, não conseguimos produzir nem amor pelo próximo. Como é que nós vamos conseguir produzir? Por que nós não conseguimos produzir amor pelo próximo? Porque 95% do nosso dia nós estamos repetindo os padrões subconscientes e não padrões conscientes. Você já viu quantas mentes tagarelas? Isso, mentes falantes. Você já viu quantas mentes falantes tem por aí? Eu preciso saber, eu preciso conhecer, eu preciso ter toda a informação, eu preciso saber o que está acontecendo ali, preciso saber o que está acontecendo acolá, eu preciso dar informação. Já viu campineiro? Quem está me assistindo de longe aí, quem não sabe, campineiro choveu, o que ele faz? Tá chovendo? Tá chovendo, todo mundo sabe que tá chovendo. Para que ele vai postar que tá chovendo? Aí ele tá perdendo tempo tirando foto, não sabe dirigir, fica com o trânsito do cão. Tem muita mente, irmão, tem muitas mentes tagarelas. E aí perde o processo de criação. Porque não consegue produzir, porque não consegue estar numa única informação. Então, por exemplo, você já orou, está orando por um fato? Quantos anos? Quantos anos a gente ora por uma mesma coisa? Eu não estou falando de você, estou falando de mim às vezes. Estou falando do que Deus me falou comigo. Quantas vezes a gente ora por algo? E aí fica um fluxo de energia, de oração de todo tipo. Aí na segunda-feira você ora por aquele fato de um jeito, na terça você ora pelo outro, o mesmo fato, só que de outro jeito. E na sexta-feira você está orando 6 vezes do mesmo assunto, 6 vezes diferente. E aí o Eterno está assim, quando você decidir, você produz. Quando você decidir o que você quer, você produz. Se pedires com fé e permanecer na minha palavra, você vai dar uma ordem para o mar. Sabe o que está acontecendo aqui? Ele estava dizendo para todo mundo, vocês precisam reaprender a ser intercessores. E não ser intercessor como a gente vê lá. Com todo respeito a qualquer tipo de igreja, qualquer tipo de denominação, qualquer tipo de fluxo denominacional. Mas você já viu? Quantas são aquelas irmãs que estão orando há 30 anos e é uma sabe, grupo lá de intercessão, grupo lá de oração, e ora e todo mundo, eu não quero aqui denunciar nada, não quero falar nada, parecer que eu estou sendo chato com alguém, mas você já viu a oração de muitas pessoas? Nenhuma oração diz respeito ao livre-arbítrio do outro. Se passar disso é bruxaria. Vou repetir. Se você ora para que o outro haja como você quer, você se tornou um bruxo. Vou repetir. Se você ora, se você articula, se você planeja, se você liga ali, fala colar, fofoca aqui, fofoca colar, você recebe isso, vê internet, vê status, vê aquilo, e você está articulando para uma mente coletiva pensar como você quer que pense, isso chama-se bruxaria. E a lagosta não é bruxa. A lagosta não é bruxo. Bruxo é quem condiciona você ou qualquer outra pessoa a fazer o seu modo, a ser como você é. E eu não estou falando da lagosta. Essa história não é sobre lagosta. Essa história é sobre discípulos e talmidins que ouviram de Mashiach assim: vocês estão escandalizados que eu sequei a figueira, ela não produz? Se ela não produz, ela não tem que estar aqui. E aí nós observamos a vida de Mordecai, a vida da lagosta, a vida da águia, e nós olhamos e pensamos assim: eu estou permanecendo e sendo constante como todos eles foram? O problema da gente não é que a gente não sabe produzir. O problema da gente é que a gente não é constante naquilo que produzimos. A Bíblia diz, não me lembro agora, acho que é Tiago, que nós somos... ânimo dobre, onde é Tiago? Tiago, né? Que nós somos como homens de ânimos dobres.
de dois pensamentos. Uma hora a gente quer outra, de manhã a gente quer uma coisa muito, estamos fiéis. À tarde a gente já desanimou e já está o oposto daquilo. E este nível de consciência não é um nível construidor. Ele é um nível que nos estabelece mortos dentro da carapaça antiga. Quero dizer uma coisa para você. Hoje, Beit Yahavá, nasceu em uma carapaça, chamada EDP. Nós tínhamos uma carapaça que ficou pequena para o nível de consciência que o Eterno nos colocou. Só que este corpo não é do apóstolo. Este corpo não é dos pastores. Esse corpo é do corpo do Mashiach. Há 3 anos atrás, durante 3 anos, eu estou gritando que a carapaça vai ser quebrada. Eu estou mudei a minha homilia para preparar o corpo para que a carapaça fosse quebrada. E a carapaça foi quebrada. O Eterno quebrou a nossa carapaça. O Eterno quebrou padrões, e Baruch Hashem por isso. O Eterno quebrou padrões e foi nos inserindo o novo esqueleto que a gente deveria e deve viver. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando de identidade, de consciência. E quando nós fomos inseridos a isso, queridos, quando o corpo é inserido a isso, todo o corpo precisa responder a isso. Porque, preste atenção, a identidade não vem pelo título, mas vem pela autoridade conferida. Um leão não recebe o título de leão porque ele fez uma faculdade. Ele é leão e ponto. O silêncio é ouro. O silêncio é ouro. A gruta é ouro. A montanha mais alta é ouro. Benditos sejam aqueles que estão escondidos na gruta. Benditos são aqueles que estão esperando a unha crescer de novo, as garras da águia crescerem de novo. Benditos são aqueles que estão esperando o bico crescer de novo, mas eles não estão esperando se expondo à maldade do sistema, mas estão esperando protegidos. Aleluia. Estão esperando não sendo vistos, porque a carapaça não cobriu ainda a lagosta. Quando a carapaça cobrir a lagosta, você não vem mais com o mesmo nível de conhecimento. Muito pelo contrário. Agora você tem, como é que chama? Você tem, não é liberdade, você tem movimento espiritual de novo. Percebe? Então, que você ouça o coração do Pai para ficar na gruta. Até uma nova carapaça ser formada. Quando a carapaça ser formada, nós vamos estar com uma nova mentalidade absurdamente linda nele. Não mais aprisionados, mas cheios de poder para olhar, e poder é a 4ª dimensão. Cheios, vou mudar a minha frase. Cheios, não quero falar poder nem consciência, cheios de revelação de quem é o Pai. Pelo seguinte, e eu termino aqui. Um dos pastores prepara aí para fazer o Kiddush e depois engatar louvor. Sério mesmo, vou acabar agora. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo, né? Observa. Quando um pai vai chamar a atenção de um filho que está longe, ele sempre vai gritar: "Ô menino!" Tá ouvindo agora? Ela tá chamando a atenção da filha. Você ouviu? Não ouviu, né? Porque quando um filho tá perto, ela sussurra. Fica quieto, menino. Agora, quando um filho não precisa falar. Como era antigamente? A avó olhava assim, ó. Falava? Gritava? Já sabia.
Vamos traduzir, irmãos? Quando a gente está longe da presença, a gente quer evento, a gente quer templo, a gente quer evento gospel, a gente quer show, a gente quer luz, tudo isso é válido, ele é bonito. Mas quando a gente não está próximo de Deus, a gente precisa ouvir alguém falar que você é o bichinho de Jacó. Quando a gente está longe de Deus, a gente precisa ouvir Deus gritar. Então Deus vai gritar no culto do poder, no culto power, e tá, e pá. Só que quando você, depois que você ouviu o Pai chamar, aí você chegou mais perto, né? Agora ele está sussurrando. Mudou a frequência de como ele revela. Aí ele está falando baixinho, agora ele fala na calmaria. O poder ainda existe, o arrepio ainda existe. Ele fala na calmaria, ele fala naquele momento onde você não esperava. Ele fala porque borboletas começam, a frequência da borboleta vai atrás de você. Ele fala. Aí chega um determinado momento que a carapaça quebra e agora ele fala, filho, eu vou levar você para dentro de mim. E quando você está dentro de mim, eu não preciso falar, porque você é um comigo. E aí você mal pensa e ele fala. Aliás, ele não fala, ele é. Que filho você é? Os que estão longe e estão precisando que Deus grite? Os que estão perto e ele está sussurrando? E lindas revelações ocorrem ali no sussurro, né? E Yeshua revelou quem era o traidor no sussurro, né? Quem é, mestre? Aquele que eu der o pão. O da ponta lá não ouviu. Quem é? Ele já falou. João, aquele que eu der o pão. Mas, quando a gente está nele, na presença, tudo vai. Quem está querendo ouvir gritos começa a espernear. Deus não está falando! É demônio! Você viu? Ai. Se você está na consciência daqueles que gritam, eu te respeito. Mas ele não precisa mais gritar comigo aqui. Ele nem está mais sussurrando. Ele só está me levando nas águas. E assim vamos para a mesa. Só tu és santo, não há outro como, não há outro como, não há outro como tu, não há outro como sei, só tu és santo. Só tu
Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno. Realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja bem-vindo a uma casa profética para o despertar da unidade do ser. Estamos desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder. Seja Beit Ahavá, seja luz espiritual. Ativação profética com Miqueias Castrese, Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni, despertando a unidade de cada alma e desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder de ativação profética. Shalom, shalom, a você que está assistindo esse vídeo. Seja bem-vindo ao Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Aqui você tem acesso a todas as mensagens de ativação profética com Miqueias Castrese. O apóstolo e profeta segue ministrando a presença do Eterno, através do ensino da Torá e dos profetas. Te convido a se inscrever no canal, selecionar o sino de notificações e também se tornar um membro do canal. Você terá acessos a conteúdos exclusivos que te elevará espiritualmente. Curta e compartilhe agora mesmo nosso canal e faça o reino do Eterno conhecido. Acesse os sites oficiais e siga nossas redes sociais também. Responda Hineni e seja Beit Ahavá. Shalom, shalom. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Somos aqueles que decidiram restaurar as boas novas do Eterno. Honramos a Torá, confessando nosso Messias, Yeshua HaMashiach. Estamos no caminho da Teshuvá, voltando à origem para um despertar da consciência espiritual através do Ahavá, o amor genuíno. Seja um conosco também. Participe dos nossos serviços ao Eterno. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Responda Hineni e seja Beit Ahavá, seja luz espiritual. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder.
Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno. Realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja bem-vindo a uma casa profética para o despertar da unidade do ser. Estamos desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder. Seja Beit Ahavá, seja luz espiritual. Ativação profética. Com Miqueias Castrese. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Despertando a unidade de cada alma e desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder de ativação profética. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja Beit Ahavá, seja luz espiritual.